som, testando som, testando som. Som, teste, som. Testando som, 2, teste, som. Meus irmãos, eu tive um problema aqui com o som e já houve uma melhora. Eu vou continuar a nossa transmissão, passando a vocês então agora o nosso momento de louvor. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Amém, meus irmãos. Bom louvar a Deus, bom que conseguimos executar tanto nosso retorno aqui quanto esse momento de louvor, de adoração a Deus. Bem, irmãos, nós vamos neste momento dar continuidade ao nosso estudo da palavra. Nós estamos lendo o livro de Gênesis. Nós vamos ler o livro de Gênesis do capítulo 49. Nós vamos retomar do versículo 16. Vamos ver se hoje nós chegamos ao final do capítulo. Espero que tudo dê certo daqui para frente. Abram suas Bíblias lá, Gênesis capítulo 49, do versículo 16 em diante. Eu vou compartilhar aqui também com vocês, para que você possa prosseguir aí na leitura. Faço bem breve recapitulação, lembrando que nós já falamos um pouco do capítulo 49, já estamos há 2 quartas-feiras tratando sobre este livro e falamos sobre a importância que foi Jacó poder falar um pouco sobre o futuro dos filhos e a bênção que ele estava dando a cada um deles, né? Então, já disse, repito, aqui é importante que nós passemos aos nossos filhos orientações acerca do futuro. E na questão, né, não como o Jacó deu, prevendo dados e detalhes sobre a vida dos filhos, mas principalmente podendo falar acerca das coisas que Deus já preparou, já nos informou, principalmente acerca da escatologia. Nós podemos conversar com os nossos filhos também a respeito disso. Dos filhos já mencionado, fazemos destaque aqui daquilo que foi falado, para os 2 primeiros, o Rubem e também Simeão, por conta das maldades, e que o pai lembrou disso, né? E agora na hora da bênção, ele fala e destaca isso. E também um destaque foi da quarta-feira passada para aquilo que foi dito acerca de Judá. Judá como a tribo, dentre todas elas, a mais importante, dela vem o Cristo, o Messias. Então ali tem uma parte bastante ressaltada, uma parte até maior, falando sobre Judá. Do versículo 8, ele fala ali, pelo menos até o versículo 12, né? E nós vimos isso na quarta-feira. Hoje, então, Gênesis 49, 16, nós vamos, primeiro bloco de leitura, até o versículo 21, ok? Eu trago aqui na linguagem da NVI. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Asser será farta. Ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festas. Nós estamos agora num período aqui do capítulo 49, das bênçãos e predições de Jacó, das tribos talvez de menor expressão, de menor sucesso, muitas vezes esquecidas entre as tribos de Israel, principalmente nos nossos dias, né? Então, nós começamos aqui com Dan, a tribo de Dan, primeiro filho que foi considerado como filho de Raquel, na verdade, foi da sua serva, né? A Lia, e aí o nome dele
tem um significado especial que retrata a justiça, tá? Então, o nome Dan faz exatamente lembrar a justiça de Deus, exatamente porque quando Raquel dá a sua serva a Jacó e ela consegue engravidar, as palavras de Raquel foram voltados a isso, né? Que Deus fez justiça a ela, porque ela via aquilo como uma competição, onde a irmã conseguia ter filhos e ela não, então ela tem a ideia de dar a serva, elas usaram muito isso. Eu trago aqui o texto que também nos coloca a par disso, né? Apesar de já termos estudado, capítulo 30, o versículo 6 do livro de Gênesis, ok? Diz ali assim: Então Raquel disse: Deus me fez justiça. Eu grifei aí. Ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. Okay? Então há uma espécie de trocadilhos. Então, no original, isso se torna mais perceptível com os nomes, não só aqui em Dan, outros nós já vimos e veremos também com essa forma poética de tratar aqui, tá? Então, o Dan tem essa menção de justiça. A tribo de Dan, apesar de ser uma pequena tribo, no meio das demais, ela era capaz de grandes vitórias, ou pelo menos de vitórias importantes. Um dos seus mais famosos descendentes, filhos de Dan, é conhecido pelo nome de Sansão, ok? Então vamos dar uma olhada lá em Juízes, capítulo 13, o versículo 2, nós vamos ter a informação disso. Olha só, Juízes, capítulo 13, versículo 2. Diz assim: Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. E o texto vai continuar, não dá para a gente ver todas as referências e capítulos inteiros, né? Mas ali vai falar sobre o nascimento de Sansão. E se a gente olhar para o que foi dito a respeito, acerca de Dan, no versículo 16 e 17, né? Muito tem a ver aí com esse período onde Sansão foi um dos juízes de Israel. Né? Então será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavaleiro e faz cair de calcanhar do cavalo e faz cair de costa o seu cavaleiro. Okay? Então a tribo de Dan não era muito grande o seu território, não era tão marcante a sua presença entre as tribos, mas ela tinha esse poder aí, essa capacidade de atacar os seus inimigos e infligir a eles uma derrota. Ainda a respeito de Dan, é importante a gente falar também sobre algumas coisas ruins que aconteceram em meio a essa tribo. Por exemplo, também lá no livro de Juízes, o capítulo 18, fala de um episódio que envolveu a tribo de Dan, onde é colocado ali como uma traição, onde a tribo de Dan ainda não havia conquistado o território, terras para habitar, e eles vão então atrás disso e acabam depois tirando um levita que estava servindo como sacerdote numa casa e levando com eles, assim, sem pedir, eles simplesmente arrancam de lá, pagam, oferecem dinheiro para esse levita e deixa o dono da casa que tinha esse levita a seu serviço na mão, né? Ele chega a perseguir a tribo de Dan, mas eles apavoram esse senhor, esse dono da casa e até então chefe desse sacerdote, mas ele volta para casa com medo. Capítulo 18, a gente não tem como ver ele todo aqui, falo de Juízes 18, mas é um episódio apresentando aí um pouquinho da vida e dos acontecimentos na tribo de Dan. Mas trouxe um outro aqui, que está em 1 Reis, capítulo 12,
o versículo 28 e 30, que é também um episódio marcante para a tribo de Dan, não só Dan, mas como para toda a nação de Israel. 1 Reis, capítulo 12, versículo 28 ao 30, é escrito assim: depois de aconselhar-se, o rei, esse rei é Jeroboão, tá? O rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Então, Jeroboão, ele vai assumir o trono logo após a divisão dos reinos, né? Então, rei Saul, Davi, vem na sequência seu filho Salomão e Roboão, filho de Salomão. Depois o reino é dividido. Jeroboão se torna o rei de Israel, o primeiro rei ali nesse reinado dividido, e ele já coloca ídolos no meio das tribos de Israel, para que o povo não fosse mais a Jerusalém, já que estava dividido o reino do sul, eles não teriam então a necessidade de ir até lá, então ele coloca um bezerro de ouro nas suas regiões, e a tribo de Dan foi o local escolhido, né? E isso trouxe muitas sequelas, muitas coisas ruins para a tribo do norte, as tribos do norte, para o povo de Israel, né? Então isso é visto séculos e séculos depois como algo repugnante, algo marcante e que contribuiu muito para levar depois esse povo para o exílio, ok? Vamos continuar mais um pouquinho. O versículo 18, ele tem aí uma oração. É como se o Jacó, que está então abençoando os seus filhos, ele para e vê, diante disso, daquilo tudo que ele estava colocando e falando acerca dos seus filhos, a necessidade de orar por eles, né? Então, o versículo 18 é uma espécie de uma pausa, uma oração no meio daquela fala toda. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Pode ser colocado e visto para Dan, porque se falava a respeito de Dan um pouquinho antes, mas também para os demais filhos. O Jacó sabia bem a índole dos seus filhos, e aí, diante de tudo aquilo que ele estava prevendo acontecer com eles, ele viu a necessidade de orar por eles, né? Orar um pouquinho pelos seus filhos. E aí, eu quero fazer uma aplicação, uma pausa, uma pergunta para você também, né? É importante, às vezes, pararmos um pouco, realizarmos algumas pausas para também orarmos pelos nossos filhos. Então, capítulo 49, estamos praticamente aqui na metade do capítulo, metade das bênçãos pronunciadas aqui por Jacó, e ele faz essa pausa e eleva a sua voz a Deus em favor dos seus filhos. Ele sabia que os filhos necessitavam de oração, de intercessão. Eu oriento, sugiro a você que você também, ao longo da sua rotina, do seu dia a dia, das coisas que você considera importante, você fazer uma pausa, orar a Deus, falar com Deus, principalmente com relação aos seus filhos. Bem, versículo 19, nós lemos, né, inicialmente ali, do 16 até o 21, o versículo 19, ele vai falar sobre a tribo de Gade. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Aqui a gente começa a ter apenas um versículo para cada uma das tribos. São tribos, como disse, com menos expressão, com menos fama, mas ainda assim nós temos informações sobre elas, né? Com relação a Gade,
versículo 19, né? Também há aqui um trocadilho, um jogo de palavras. É dito nos comentários que há pelo menos 6 palavras neste trecho que vem de uma mesma raiz ou tem uma relação, tá? Então, por isso é caracterizado aqui como aquele jogo de palavra poético, tá? Gad, ele terá uma vida atribulada, é o que Jacó está prevendo aqui para a vida dos seus filhos. Aí, novamente, a importância de ele ter parado um pouquinho para orar pelos seus filhos. Mas ele fala dessa tribulação, dessa dificuldade, mas que ele saberá sair disso, ele saberá enfrentar isso. Então, ele vai sofrer ataque, mas também vai perseguir. Ele vai contra-atacar, ok? Eu coloquei para vocês aqui, na semana passada, o mapa das tribos de Israel. Deixa eu trazer novamente, isso vai nos ajudar na compreensão aqui desse versículo 19. Deixa eu só achar ele aqui. A minha apresentação caiu, mas eu já em segundos coloco de novo para vocês. Meu último slide tem aqui esse mapa. Então, se você notar, a tribo de Gad, ela se encontra nessa parte mais verde, embaixo de Manassés, um pouco acima de Ruben. Do lado leste das tribos, depois do Rio Jordão, que corta, né, aqui a região de Israel, e Gad está para esse lado de cá, e aí com isso um pouco mais próximo de algumas nações que atrapalhariam a vida de Israel, né? Se por um lado, mais ao ocidente, tivemos os filisteus, que estavam sempre atacando as tribos de Israel, para o lado do oriente, os amonitas, um pouco mais ao sul, os moabitas, né? Então eram nações, outros povos, que atacaram o povo por algum tempo. Por exemplo, lá no livro de Juízes, capítulo 10 até o capítulo 12, 10, 11 e 12 de Juízes, nós vamos ver algumas guerras sendo travadas do povo de Israel com as tribos, com as nações amonitas e moabitas. Tá? 1 Crônicas 12, 8. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. 1 Crônicas 12, versículo 8. Nós temos informações ali a respeito de Gad. Diz assim: da tribo de Gad, alguns aliaram-se a Davi e a sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazela nos montes. Então, como foi dito, em Gênesis 49, versículo 19, Gad seria uma tribo que seria atacada, mas que também atacaria e perseguiria. Okay? Então, eles tinham homens valentes, tinham homens de guerras que sabiam combater, apesar de serem altamente afligidos. Tá? Já Jeremias 49, Jeremias profeta, no meio do povo de Deus, ele também falava um pouquinho dessa relação e dessa divisão de territórios com os amonitas, e aí eu trouxe esse versículo também, Jeremias 49, 1, olha só. Cerca dos amonitas, assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gad? Porque o seu povo vive nas cidades de Gad. Então Jacó ele foi certeiro, né, usado por Deus nas profecias, nas predições acerca dos seus filhos, e realmente Gad foi atacado e passou por alguns sufocos também. Bem, vamos lá, versículo 20. A mesa de Asser será farta, ele oferecerá manjares ao rei. Asser, também vou me utilizar aqui do mapa, que eu passei agora há pouco para vocês,
que a gente consegue enxergar um pouquinho cada região. Asser ficava lá ao norte. Estamos aqui, já próximo a Sidom, próximo Síria, e sendo banhada, né, pelo mar Mediterrâneo. Por conta disso, uma terra fértil, uma terra muito produtiva, uma região montanhosa, mas que permitia aí muitas coisas, muitas farturas para aquela região. E ela, com isso, conseguia colocar, servir as mesas de reis pelos produtos que eram colhidos ali em Asser. Não só para o reino de Israel, mas é dito que até mesmo reinos lá do norte da Síria, de Tiro, Sidom, eles se aproveitavam também de muitas coisas que eram produzidas em Asser. E isso vai de encontro com o que Jacó falou acerca deles no versículo 20. Sua mesa será farta, né? E ela oferecerá manjares de rei. Nós vemos lá em 1 Reis, Salomão exatamente fazendo divisões entre as tribos, colocando cada uma sob a responsabilidade de abastecer a mesa do rei, mas a tribo de Asser, ela era mais vista nessa questão, ok? Naftali, versículo 21, uma gazela solta, que por isso faz festa. A palavra aqui também é colocada como uma tribo onde as pessoas sabiam utilizar bem a palavra, tá? A revista é atualizada, por exemplo, ela diz assim: ele profere palavras formosas. Então, isso também é possível ser identificado. Deixa eu ver se eu separei esse texto também. Não, esse texto eu não separei, mas está lá em Juízes, capítulo 5, o versículo 1. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Eu não consegui a tempo colocar todas as referências para que os irmãos acompanhassem. Mas em Juízes 5 nós temos o cântico de Débora, muitas vezes falado só como cântico de Débora, mas o versículo 1 diz assim: naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Então, inclusive, até na minha revista aqui, o subtítulo do capítulo 5 é Cântico de Débora. Mas o texto bíblico, ele diz que é de Débora e Baraque. E quando nós lemos no capítulo 4 de Juízes, o versículo 6, lá está escrito que Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, em Naftali. Ele disse: o Senhor, Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Então, ele era de lá e aí resulta, né, um pouco daquilo que o Jacó predisse acerca de Naftali, uma tribo de pessoas com palavras formosas, né, uma gazela solta e que por isso faz festas. Essa é a tradução da NVI. Bem, depois disso, irmãos, nós temos o versículo 22, indo ali até o 26, falando a respeito de José. Nós vamos ler novamente, então, o Gênesis 49, do versículo 22 até o versículo 25 aqui, para não ficar muito curto, depois nós lemos o 26. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços fortes, ágeis, para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas,
bênçãos da fertilidade e da fartura. Eu vou ler ainda aqui o versículo 26, apesar de estar já em outro conjunto de slide, né? Vou ler só um pedacinho que é o 26, que diz que as bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Bem, depois a gente continua. Então nós estamos aqui no trecho final das bênçãos aos filhos, e aqui os dois últimos filhos, obviamente os filhos de Raquel, a amada de Jacó, e ele traz aqui um pouquinho a respeito das coisas que aconteceram com José. Quando a gente vê ali no versículo, quando a gente vê no versículo 23 e o 24, nós lembramos do que ocorreu com ele com relação aos seus irmãos, né? Então, o rancor dos arqueiros o atacaram e atiraram-lhe flechas com hostilidade, nada mais do que aqueles irmãos que tiveram inveja de José e atacaram ele, mas ele permaneceu firme, que é o que se diz no 24, seus braços fortes e ágeis para atirar. Mas chama a atenção o que o Jacó fala aqui no finalzinho do versículo 24 e também indo para o 25, falando a respeito de Deus, algumas informações e qualidades do nosso Deus na bênção a José. Então ele fala pela mão do poderoso de Jacó. Então Deus é visto como aquele que é o Todo-Poderoso. Nós já vimos isso, né, em Gênesis com Abraão. Ele vai ainda falar isso no versículo 25 novamente, né, Deus como sendo o Todo-Poderoso, o El Shaddai, né, como nós conhecemos. Ele fala também do pastor, ou seja, aquele que cuida, aquele que está sempre zelando pelo povo, a rocha de Israel, aquele que pode ao mesmo tempo esmigalhar e pode proteger, né? Aquele que muitas vezes visto como inquebrável, pelo Deus de seu Pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus. É importante que a gente veja Deus também com as suas características, com seus atributos. Eu, particularmente, gosto de recordar, às vezes até mesmo no início das minhas orações, engrandecendo, exaltando a Deus, recordar da grandiosidade e de todas as qualidades e atributos do nosso Deus, que o Jacó fez isso também. Tá? Bem, ele vai terminar o finalzinho aí do versículo 26, que todas as bênçãos repousem sobre a cabeça de José. Apesar de estar abençoando cada um dos irmãos, parece que ele tem ainda esse favorecimento ao filho querido, né? Então ele deseja não só uma bênção específica, mas que todas as bênçãos possam vir para José. As bênçãos do pai, que são dos seus antecedentes, e as bênçãos provenientes do próprio Deus, né? Bem, Benjamim, versículo 27. Agora sim, a gente termina o trecho do slide, né? Gênesis 49, 27, que diz: Benjamim é um lobo predador, tá ali no meio do slide, tá? Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Então esse versículo apenas, assim como foram para outras tribos como Dan, Gad, Aser, Naphtali, apenas um versículo, mas Benjamim, apesar de uma pequena tribo, esteve sempre muito próximo à tribo de Judá, nunca esquecido. Pequena, foi uma tribo que esteve sempre ali próximo, vivendo no Reino do Sul e um pouco mais
fiel ao nosso Deus, demorou um pouco mais com relação a tribos do sul para poder viver na idolatria. Trouxe novamente o mapa aqui para vocês verem, né? Benjamim está aqui, ó, próximo a Judá, né? Então eles viveram um pouco mais próximos, um pouco mais juntos, ok? Bem, assim, sobre Benjamim vai ter depois um episódio marcante, que não temos como ler o capítulo todo, lá em Juízes, capítulo 20, do 14 ao 25, pelo menos, um foco maior sobre a tribo de Benjamim, e aí apresentando ela como um lobo predador, onde todas as demais tribos se colocaram a guerrear contra a tribo de Benjamim. Eles venceram a tribo de Benjamim, mas não foi uma luta assim tão fácil e ela teve condições de guerrear naquele momento contra suas tribos irmãs, tá? Então ela tinha aí também a sua qualidade. Versículo 28, são esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que o seu pai lhe disse ao abençoá-los, dando a cada uma a bênção que lhe pertencia. Nós falamos, irmãos, sobre a importância de falar para os filhos sobre as coisas futuras, mas também de abençoá-los. Já disse em outras ocasiões, outras oportunidades, que temos perdido um pouquinho disso, de abençoar, de poder abençoar os nossos filhos, né? E os filhos, por sua vez, de se dirigirem aos pais com respeito e pedindo deles a bênção. O povo de Israel sempre foi orientado a abençoar. A própria expressão shalom, que traduzida também como paz, ela também denota essa questão da bênção. Números capítulo 6, 23 a 26, o sacerdote Arão, então ele é ensinado também a abençoar o povo de Israel de uma maneira específica, né? Então, conhecida ali como a bênção araônica. Nós temos também a bênção apostólica, que nós normalmente também pronunciamos no final dos nossos cultos, de algum dos nossos cultos. Mas é importante que você abençoe o seu filho, que você coloque palavras de bênção e desejo, e ore pela bênção dos seus filhos. Quanto tempo será que você não faz algo desse tipo? Você não tem se colocado para abençoar seu filho, sua família, sua esposa, enfim. Aqui no caso, Jacó abençoou os filhos, a bênção sempre colocada do maior para o menor, mas peça a Deus, ore para que Deus abençoe também seus filhos, sua família. A gente termina lendo do capítulo, o versículo 29 ao 33. Nossa, irmãos, eu estou aqui falando e gesticulando, às vezes falta um pouquinho de cuidado e a nossa atenção. Eu estou olhando para uma tela, tem duas telas aqui, eu estou olhando para uma tela achando que estou falando com vocês e na verdade estava o texto na tela aí para vocês. Ao vivo acontece isso, mas enfim, vocês conseguiram me ouvir. E agora sim, seria importante a gente ler esse trecho aí do 29 ao 33, finalizando a morte de Jacó. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Etita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Etita, como propriedade para sua sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Nesse trecho, e é algo também que em outras ocasiões já mencionamos, a gente percebe o cuidado
a preocupação de Jacó, sabendo que já estava nos seus últimos dias, de preparar o lugar onde ele seria sepultado. Né? Quando nós terminamos, ou melhor, quando nós terminamos o capítulo 47, nós já falávamos sobre esses últimos momentos de vida de Jacó, a dificuldade dele, ele se deitando e se apoiando no extremo do seu bordão, né, como é colocado ali a tradução. Ele sabia que estava nos seus últimos dias, mas ele tem tudo preparado. Ele sabe exatamente como orientar os seus filhos sobre o que fazer assim que ele morrer e onde ele deve ser sepultado. Hoje em dia isso tem sido uma prática e sabemos que alguns irmãos têm esse cuidado e eu quero orientar também a respeito disso. Né? Você tem um plano funerário? Você tem alguma coisa preparada? A gente às vezes não quer pensar nisso, né? A gente fala, poxa, eu não quero falar da minha morte, não quero pensar na minha morte, mas é importante, né? Para a família principalmente, porque haja vista todo o sofrimento, toda a dor que a família passa por conta da morte de um ente querido, ela ainda tem que lidar, tem que tratar com questões burocráticas a respeito do sepultamento. Né? É óbvio que no caso de Jacó, e com o filho José sendo um homem tão importante no Egito, é muito provável que ele não tivesse dificuldades financeiras para poder arcar com o sepultamento. Só que aqui também tem a questão da promessa e da fé de Jacó, porque ele sabia que ele iria de voltar para a terra prometida, ser sepultado ali. Se ele tivesse sob os cuidados de José apenas, ele teria sido sepultado em costumes egípcios, né? E sabemos que costumes dos egípcios, a gente vai ver isso no final, capítulo 50, eram diferentes do costume do povo de Deus. Mas José ele vê a importância de fazer conforme a tradição dos seus pais, conforme aquilo que ele cria, preservando a sua fé e pedindo aos filhos que ele fosse colocado, enterrado lá na região de Canaã, na terra prometida. E foi isso que aconteceu. Ele pôde ser sepultado, ele pôde viver seus últimos instantes na certeza de que aquilo que ele queria, desejava, seria cumprido. Ele já havia pedido para José e agora o faz também na presença de todos os seus demais filhos. Ok? Então pense nisso, querido irmão, querida irmã. Espero que tenhamos comunhão por longo tempo. Quem sabe até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se porventura tivermos a infelicidade de passarmos antes pela morte, pense nisso em vida. Deixe as coisas quanto mais preparadas possíveis. Sei que às vezes não é fácil e às vezes é custoso, mas comece a pensar nisso. É uma orientação que nós damos então com o desfecho desse capítulo. É isso, meus irmãos. Por hoje eu estendi um pouquinho mais até para que a gente pudesse terminar e fazer uma aplicação aqui do capítulo 49, mas nós encerramos aqui e iniciamos na quarta-feira que vem o capítulo 50. Por agora, nós vamos orar juntos. Eu vou compartilhar aqui os motivos de orações e os irmãos anotem aí para que também possam continuar orando durante o restante da semana pelos pedidos compartilhados. A irmã Nena, ela teve o resultado positivo para a Covid em dias atrás, está bem, agradece os irmãos pela oração, por ela, pela sua filha também, a Aline, pela sua família, e também agradece a Deus pelo aniversário de casamento, pelas bodas de casamento, né? Então,
inclusive na segunda não esteve conosco o nosso trabalho de rota, porque soubemos que ela teria ali uma pequena celebração com os filhos, com a família acerca disso, né? Então, agradecer a Deus. Que bom que alguns casais, famílias ainda se preservam e celebram por esses anos de união, de matrimônio. Que Deus abençoe Zezinho, irmã Nena e toda a família. Eu peço oração e agradeço a Deus pela vida do meu pai. Ele fez aniversário ontem, né? Graças a Deus por isso. Deus continue dando saúde a ele. A irmã Mariane agradece pelo aniversário da sua mãe, a irmã Luciane, conhecida como Luli, né? Ela também pediu orações em favor do seu pai, o Nilson, mas nós estamos enfatizando aqui também o aniversário da nossa irmã Luciane. A irmã Edeusuíta pede pelo seu irmão Antônio. Então aqui nós já temos alguns pedidos que foram compartilhados no domingo. Nós continuamos em oração nessa semana e assim pelo Antônio, irmão de Edeusuíta. Nós temos também pedido da irmã Felicidade, oração pelo seu genro, o Rodrigo. Ele está desempregado, oremos em favor disso. Ela lembra também da Alana, filha da Tamires, uma bebezinha que está internada, carece das nossas orações. E aí soube também de uma outra bebê, o nome dela é Laura, que também está internada e carece também das nossas intercessões, das nossas orações. Há também pedido de oração da irmã Shirley pela sua amiga Amanda. Ela foi também internada e por conta disso está um pouco mais distante do bebê de 9 meses. Isso tem angustiado um pouquinho mais. Então nós já falamos aqui também no domingo e continuamos em oração pela Amanda. Shirley ainda me encaminhou um pedido de oração, mas não consegui ver todo ele a tempo, mas eu vi um trecho que se refere a um pedido de oração já feito anteriormente pelo irmão Johnny, que é sobre também uma criança. Eu vou precisar verificar com calma, estará nas minhas orações, mas os irmãos que se lembram, nós já estivemos compartilhando e orando sobre isso, tá? Sobre um colega de trabalho que tem uma criança que está com leucemia e nós vamos continuar orando por ela. Há também o pedido da nossa irmã Marinha, pedindo por emprego ao sobrinho Vinícius, ok? Então, lembrem-se desse nome também, pedido da irmã Marinha. A irmã Lidiomar agradeceu as orações em favor do irmão Eduardo, isso também compartilhado até no chat que nós tivemos aí do culto de domingo. Graças a Deus pela alta do irmão Eduardo, pela vida dele. A irmã Elizabeth agradece pela cura de enfermos e pede também por famílias enlutadas. Okay? Neste momento eu vou dar uma olhada aqui no chat, nos pedidos que os irmãos compartilharam durante o culto. Deixa eu só acompanhar aqui um pouquinho com calma. Vamos lá. A irmã Silinésia pede oração pelo irmão Gildásio. Lembro do Gil foi membro, ela ressalta aqui, né? Foi membro na nossa igreja. Ele fará uma cirurgia no dia 23. Nós vamos orar pelo irmão. Falei Gildásio, é Gildésio. Porque a gente teve um irmão chamado Gildásio, que não é parente da irmã Silinésia, mas aqui ela fala do Gildésio, tá? Só corrigindo aqui, mas nós vamos seguir nessa oração. Temos aqui ainda
A irmã Anita pede oração pela sua irmã Elizabeth, por seu casamento e restauração. A irmã Anita já esteve conosco também no trabalho de rota de oração, já estivemos em contato com ela. É um caso que temos orado também, particularmente já, por conhecer essa causa e agora sendo compartilhada também com a igreja. Né? A irmã Mariinha pede oração pela cunhada Judite e família que estão vindo dos Estados Unidos. Ok, já vi aqui até a presença do Gildésio, irmão da Silinese. Abraço, meu querido. Saudades também. Seja bem-vindo, quer dizer, faz parte desta casa, desta família, tá? E boa cirurgia ao irmão também. A irmã Kalina pede oração pela dona Ângela, que está com um problema cardíaco grave. A irmã Suzy, ok, Kalina, vamos orar também. A irmã Suzy pede oração pela família, que o Senhor guarde das ciladas do inimigo, que prevaleça a graça e a presença do Senhor em nossas vidas. Continuaremos em oração pela irmã Suzy e família. Irmã Carla, oração pela família e uma amiga que vai operar os olhos. O nome dela é Ercília. Perfeito. A Maricélia agradece a Deus pela vida da Marilis, irmã da Maricélia, né? Que fez uma cirurgia e graças a Deus está bem. São esses os motivos que nós temos agora. Como tenho sempre dito, ainda querendo compartilhar motivos de oração, coloque aí no chat, mande no WhatsApp para a gente, enfim. Nós vamos seguir durante a semana orando e sugiro, oriento aos irmãos que façam desta mesma maneira. Convido agora você a orar, coloco novamente aqui os motivos e vamos orar, falar com Deus neste momento. Bendito Deus, Pai eterno, Todo-Poderoso, como apresentado ao pai Abraão e como dito agora no texto pelo teu servo Jacó. E saber que o Senhor é todo-poderoso, ó Pai, nos traz conforto, nos dá segurança, porque sabemos que nada é impossível para o Senhor. Saber que o Senhor é rocha, saber que o Senhor é pastor, ó Pai, também nos deixa muito mais seguros, porque o Senhor cuida, porque o Senhor protege, porque o Senhor zela por cada um de nós. Ó Deus amado, eu quero te pedir agora também pela minha vida e pelos meus irmãos, pelos seus familiares e amigos. Ser com cada um deles, Pai. Eu peço, Senhor, pela vida da irmã Marilis e agradeço pelo teu cuidado sobre ela. Já tivemos a oportunidade de servir juntos, conhecer a tua serva e continue, ó Pai, na sua recuperação. Por favor, Deus, ser com toda a sua casa, com seus filhos, com toda a sua família. Senhor, eu peço também aqui pela família da Ercília e pela família da nossa irmã Carla. Ser com ela, Pai, nessa operação que ela fará, ajude-a dando tranquilidade e paz ao seu coração. A Deus, eu novamente peço e oro ao Senhor pela irmã Suzy, pela sua família, pelos seus filhos, por toda a sua casa também, Senhor. Ajude, ó Pai, nos processos que ela tem, nas documentações que ela precisa trabalhar e apresentar, ó Pai, seja no cartório, seja onde quer que for solicitado, Pai. Se é com ela, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos te pedindo. Peço também, Pai, que abra as portas de emprego à irmã Suzy. Você também, ó Pai, com a saúde da sua filha, Pai, a Ciene. Pai, eu peço também pela dona Ângela, pedido da nossa irmã Kalina, Senhor, ser com essa mulher, informação do Senhor de um problema cardíaco. Sabemos que o Senhor sonda
e conhece tudo e sabe como está o nosso interior, seja na parte afetiva, seja na parte física. Eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos de poder sobre a vida da Ângela, Pai. Por favor, você também com os seus familiares, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço também pelo Gildésio, irmão da Silinese. Ser com ele, ó Pai, na sua cirurgia que fará. Acompanhe ele, Pai. Como já frisamos e pedimos em situações semelhantes, dê paz ao coração, Pai, dessas pessoas que estarão em processos cirúrgicos, dê tranquilidade, dê a elas cada vez mais a certeza de que o Senhor está no controle. Pai, eu peço também pela Judite e a família dela, a cunhada da irmã Marinha, pela viagem que estão fazendo ou farão, que o Senhor zele por eles, cuide deles. Novamente, ser rocha neste momento, Pai, ser rocha para esses que estão viajando, Senhor, por favor, em nome de Jesus. A Elizabeth, Pai, tem o seu casamento em crise e é um pedido já recorrente da nossa irmã Anita e nós confiamos que o Senhor nos ouve, que o Senhor é sobre esta causa também, Pai. Ajude a Elizabeth, dê visão, Pai, ao seu esposo, que haja plena restauração desse matrimônio, Pai. Por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê sabedoria a ela, Pai, para lidar com essa situação, dê tranquilidade a ela também nesse período de crise, Senhor, que ela não se desespere, mas que prossiga confiando no Senhor. Ó Deus amado, eu quero te pedir também pela filha do amigo do nosso irmão Johnny, uma criança, Pai, que está em tratamento e que precisa dos teus cuidados. Tem misericórdia, Senhor. Tão nova e carecendo de cuidados tão sérios, Senhor. Por favor, coloca as tuas mãos também nesta vida. Assim como a Amanda, amiga da Shirley, Pai, que está internada, e talvez o que aflija mais ela, conforme o que foi compartilhado, seja a distância do seu filho pequeno ainda, que necessita dos cuidados maternos. Tranquilize ela e cure-a, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isso, Senhor. Pai, eu quero também te pedir pela vida do irmão Celso, que está nos acompanhando, meu primo, e que já em outras ocasiões pediu aqui por sua família. Eu novamente peço por ele, pela Maria Cândida, pelos seus filhos. Seja com eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Peço também pela vida e família, Pai, da Alana, uma bebezinha que está internada, filha da Tamires, Pai, que já vem em alguns dias, há algum tempo, Pai, nós temos visto irmãos e diversos deles, ó Pai, mencionando sobre esse caso, orando sobre isso. Nós suplicamos ao Senhor, ser com essa criança, Pai, ser com a Tamires, com os seus familiares, talvez, ó Pai, com a preocupação, a agonia que eles estejam diante dessa situação. Peço, Senhor, que restaure a vida dela. Pai, peço também pela Laura e também, Pai, pela irmã Francisca. Ser com estas vidas, Senhor. A Laura, uma outra bebê internada, a irmã Francisca, nossa irmã em Cristo, sabemos que esteve com mal-estar durante a semana, mas graças a Deus está melhor, continue sobre a vida dela. Assim também, Pai, a irmã Felicidade compartilhou a melhora do Ivan, um conhecido, Pai, que esteve totalmente desenganado, mas que pelo teu poder, em teu nome, isso foi superado e agora ele está em casa, Pai. Graças te damos por esta vida também. Pai, peço pelo Rodrigo, o genro da irmã Felicidade. Ser também com a sua filhinha, ser com a sua esposa, Camila,
Por favor, Pai, coloque uma porta de emprego diante dele, permita que ele possa ganhar o seu pão dignamente. Deus, eu peço pelo Antônio, irmão da Edeusuíta, ser com ela, Pai, ser com o seu irmão. Não sabemos com detalhes a situação ali, mas eu te peço, coloque também os teus cuidados sobre esta vida. Agradeço, Pai, pela vida da nossa irmã Luciane. Ser com ela, com o Nilson, ser com a Mariane. Obrigado, Pai, pela decisão da Mari no batismo e caminhar, ó Pai, no estudo da Tua Palavra. Senhor, agradeço pela vida do meu pai. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ele. Continue abençoando, Pai, por favor. Eu peço também pela vida da Nena, da Aline, já te agradecendo, Pai, porque soubemos que estão melhores, que já estão, ó Pai, voltando às suas rotinas. O Senhor a sustentou, assim como sustentou também e tem sustentado o casamento da nossa irmã Nena, do nosso irmão Zezinho, pelo qual nós também damos graças ao Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor é sobre estas vidas, sobre este casal, Senhor. Continue a operar através da vida deles, Pai, através dos seus filhos, ser com seus netos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço também pelo Vinícius, sobrinho da irmã Marinha, para que o Senhor conceda a ele portas de emprego, Pai. Agradecidos somos pela vida do irmão Eduardo Verardi, porque estivemos aqui intercedendo por ele, Pai, e hoje ele está já na sua casa, está se recuperando e te louvamos por isso. Juntamos-nos à irmã Elizabeth, pedindo por cada um dos enfermos, Pai. E aqui ela não especifica alguém, mas pede por todos. Nós suplicamos, Pai, misericórdia. Nós pedimos que seja clemente conosco, que o Senhor nos perdoe, Senhor, por favor. Cure os enfermos e conforte aqueles que estão enlutados. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Eu oro, lhe agradeço, com perdão dos meus pecados, por mim e pelos meus irmãos, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus para encerrarmos este culto, essa transmissão, o hino que nós separamos, que nós escolhemos para este encerramento, é o hino do HCC de número 329, Sou Feliz. Apesar de a gente ver aqui no texto algumas predições sobre os filhos de Jacó, algumas ruins, outras boas, apesar de sabermos que as nossas vidas, como já dissemos anteriormente, têm altos e baixos, que nós sejamos como o apóstolo Paulo, sejamos felizes, saibamos viver com aquilo que nós temos. Paulo vai dizer lá em Filipenses, né? Ele já passou por tudo, mas em Deus ele é feliz. Nós precisamos olhar por essa perspectiva também. Sempre termos em Deus a fonte da nossa alegria, a nossa paz e poder encontrar felicidade numa vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entoar, vamos louvar a Deus com o hino Sou Feliz.
Amém, meus irmãos. Nosso desejo é que você, em Cristo, seja sempre feliz. Eu quero terminar trazendo alguns comunicados, alguns avisos, serei breve, mas nós tivemos uma reunião com a nossa diretoria e foi definido agora para o dia 11 de outubro uma nova data para o nosso retorno de culto presencial. Esse retorno, no entanto, ele será gradual. Nós estaremos observando ali alguns protocolos, algumas orientações necessárias, né, para o nosso cuidado também, né, e ainda assim continuaremos com as nossas transmissões, tá? Sabemos que nem todos estarão em condições, estarão dentro das normas e exigências estabelecidas, então nós teremos ainda as transmissões e espero que até pós-pandemia nós sigamos com essa ferramenta, mas dia 11 de outubro está então uma nova data para o nosso culto presencial, isso será para o culto da noite. Tá? Então, de manhã nós não teremos, ou seja, estaremos voltando gradualmente e teremos no dia 11 de outubro. Até lá, nós estaremos novas informações, detalhes acerca disso tudo e os irmãos estarão com condições aí de poder definir se estarão presenciais ou se estarão ainda nas suas transmissões. Também quero lembrar que mês de setembro é mês de missões nacionais, mês de campanha de missões, né? Missões acontece o ano todo, mas nós temos destacado e é um trabalho também de foco da junta para mobilizar as igrejas nesse mês de setembro. Então, você pode, através do site da Junta de Missões Nacionais, conhecer um pouco mais sobre o trabalho da junta. Nós tivemos entre nós a missionária Ana David, domingo passado. Estamos vendo possibilidade de ter os outros ainda conosco, mas nós vamos continuar falando sobre missões no culto de domingo.
Então, você pode ofertar, você pode orar, você pode também se inteirar um pouco mais sobre missões ou mesmo ser missionário onde você estiver. Mês de setembro, nós também estamos dando ênfase, então há aí um foco duplo, né, sobre Setembro Amarelo, um mês que lembra o alto número de suicídios. Então, nós queremos alertar também a respeito disso, tratar com a igreja e poder trazer algo para os irmãos. Nós já estamos conversando com pessoas profissionais também da área que vão poder nos orientar. Então, nesse mês de setembro, nós teremos aí algumas novidades, nos domingos principalmente, falando um pouquinho mais sobre isso, ansiedade, depressão, suicídio, tentando prevenir estas coisas e ajudar os irmãos no cuidado de suas vidas também. Nós estamos encerrando aqui o nosso culto com essas informações. Desejo a você um bom final de quinta-feira. Amanhã nós estaremos aqui novamente a partir das 20 horas. Deus o abençoe, que Deus lhe guarde. Melhor, né? Deixa eu abrir lá em número 6. Às vezes eu confundo uma palavrinha da outra, mas é importante. Já que falamos de bênção, deixa eu terminar com essa bênção araônica em número 6, do 24 ao 26, diz assim, olha. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite a todos. Deus nos abençoe.